Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Juncos ao Vento, da Grazia Deledda. Eu recebi esse livro da editora Carambaia. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro e sobre a autora. Depois eu vou falar sobre essa edição, que tá linda. E depois eu quero falar um pouquinho sobre essa editora, que é uma editora nova, então tem umas coisas legais pra contar. Bom, a Grazia Deledda é italiana. Ela nasceu em 1871 em Nuoro, é uma cidade que faz parte da Sardenha. E ela morreu em 1936. Em 1926 ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Uma coisa muito legal dessa edição é o prefácio da Maria Teresa Arrigoni. E nesse prefácio ela conta um pouquinho a história da autora. E a gente descobre que ela não teve tanta chance de estudar quando era criança, porque o lugar onde ela morava não permitia que as meninas avançassem muito nos estudos, e que mesmo assim ela queria escrever e queria ler, e arranjava seus próprios meios para fazer isso. Começou a publicar em revistas quando ela já era um pouquinho mais velha e tal. Então o prefácio tá muito legal. E uma característica dessa autora é trazer um pouco da cultura da região dela para dentro das obras. Então a gente vê isso nesse livro por dois aspectos. Um é uma característica um pouco de crenças da região, de folclores da região que ela acaba trazendo para a narrativa. E outra que é o artesanato com juncos e a presença da planta, né, os juncos na paisagem daquela cidade. Bom, então para falar sobre o enredo desse livro. O personagem principal desse livro é o Efix. Ele é um servo de uma família que é a família Pintor. Quando a gente começa o livro, o Efix está numa casinha. Essa família tem uma região, uma fazenda, e ele tem uma casinha mais afastada da casa das senhoras Pintor, que fica mais, tipo, na vila mesmo. Dele é longe. E ele tá ali, tá pensando sobre a fazenda, sobre o que ele vai fazer. Tá lá com a vida dele normal. E ele é chamado pra ir falar com elas, porque aconteceu ali alguma coisa. Elas receberam uma carta, um telegrama, e querem falar com ele sobre isso. O que eu gosto dessa história é que as coisas vão se revelando aos poucos. Então o Efix começa a suspeitar a informação que pode estar nessa carta, e daí a gente fica sabendo de quem pode ser essa pessoa. Então tem já uma historinha que tá acontecendo ali, e o narrador conta pra gente então quem seria aquela pessoa. Mas conforme as coisas vão indo, a gente vai descobrindo mais pedaços do que aconteceu no passado. E as coisas vão fazendo mais sentido, e as coisas vão se montando. É bem interessante. Bom, essas senhoras, então, que são donas da fazenda, são 3 mulheres que moram juntas. São, já pra época, consideradas solteironas. E o Efix é alguém que ajuda elas. Elas não entendem da fazenda, elas não sabem o que fazer, elas não sabem administrar, elas não têm dinheiro, elas... Enfim, o Efix é essa... Quase, além de ser servo, de trabalhar e cuidar da fazenda, ele é essa força que segura elas, parece. E que as direciona também, de eu acho que vocês têm que fazer isso, eu acho que vocês têm que fazer aquela outra coisa. E a pessoa que chega, então, pra visitá-las é um sobrinho. E a gente, então, descobre que, no fundo, elas eram 4 senhoras, e que uma delas fugiu porque queria casar com um cara e o pai não concordava, e ela fugiu com o cara e teve esse filho. E esse filho, então, tá voltando porque a mãe já morreu, o pai já morreu, e ele quer conhecer as tias, assim. E elas estão muito receosas quanto a isso, elas não querem conhecer ele, elas acham que vai acontecer um monte de coisa ruim quando ele chegar. E o Efix fala, não, deixa ele vir, vai ser bom ter o homem aqui e tal. Enfim, e a história então vai se desenrolar a partir disso, dessa chegada desse menino, o que esse menino vai fazer, por ali. E tem muita, então, coisa do passado que vai vindo à tona, e sentimentos que ficaram guardados muito tempo, e por aí vai. E eu acho que eu vou acabar a parte da história por aqui pra não contar demais. E desculpa a mudança de enquadramento, mas é que eu pensei mais uma coisa pra falar e eu já tinha mexido a câmera de lugar, mas
Uma coisa interessante do Efix, que é o personagem principal, é que a gente não... Aliás, de todos os personagens, na realidade, mas a gente não fica sabendo muito das vontades pessoais deles, do que eles querem fazer, do que eles estão pensando. A gente sabe em momentos bastante específicos. Mas o Efix, então, tenta ajudar essas senhoras o tempo todo, se sente muito ligado emocionalmente com elas. Mas ele vai indo pra caminhos da vida, assim, diferentes, e eu não quero dar spoilers, mas acontecem coisas que eu realmente não esperava com ele. Mas o final dele é muito bonito, é um final muito triste, mas bonito também. Bom, tem toda uma questão, se você pensar nele como um servo da família e tudo mais, tem toda uma leitura nesse aspecto de como ele se sente ligado e obrigado a fazer a felicidade dessas pessoas e por aí vai. Mas ainda assim eu acho que a autora narra tudo isso com uma sutileza, com uma leveza, que fica tão bonito e tão triste, gente. E o final pra mim foi muito triste, gente, sério. Eu queria ler pra vocês porque eu mencionei que ela traz essa parte fantástica. Ela não traz isso como forma de narrativa, mas ela traz isso mais pelos personagens. Então eu vou ler um trechinho. Efix ouvia o barulho que as panas, mulheres mortas no parto, faziam ao lavar a roupa lá embaixo, no rio, batendo os tecidos com um osso de defunto, e acreditava vislumbrar o matadore, duende com 7 gorros nos quais guarda um tesouro, saltar aqui e acolá no bosque das amendoeiras, seguindo pelos vampiros de rabo de aço. Então é tipo, tá de noite, ele tá ali sozinho, ele começa a ouvir essas coisas e ele tem essas imagens, então, de duendes e espíritos e tal na cabeça. Então é nesse sentido que essa característica aparece na narrativa. Bom, e o título Juncos ao Vento, então, tem relação com essa planta que existe na região. E em determinado momento uma das senhoras pergunta pro Efix porque tudo isso está acontecendo com elas. E ele diz que a vida das pessoas são que nem os juncos ao vento, que quando o vento passa, balançam e tal. Então é mais ou menos essa a imagem proposta. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte gráfica do livro, mas então eu vou colocar o livro aqui na mesa e gravar pra vocês melhor. E a parte legal também é que eu tive a oportunidade de entrevistar os editores desse livro e a gente conversou um pouquinho sobre a parte gráfica dele. Então eu vou deixar o link ali embaixo pro blog, onde vai estar a entrevista completa com os dois editores, a Graziella e o Fabiano, em que eles falam um pouquinho sobre qual foi o conceito por trás desse projeto gráfico, desse livro, e como eles enxergam o projeto gráfico dentro da editora em relação ao texto, como eles pretendem fazer sempre um projeto gráfico para cada um dos livros e tal. Bem legal, então o link vai estar ali embaixo, deem uma olhada. Bom, pessoal, então aqui tá o livro. Ele tem essa sobrecapa e ela tem uma dobra, então é legal porque você tem essa parte com essa trama mais forte e essa parte, então, que a trama fica um pouquinho mais fraca porque tá dobrada. Bom, tirando essa sobrecapa, a parte interna é inteira branquinha e tem essa textura que é igual à textura da capa. E aqui na parte de dentro. A parte do prefácio é impressa no preto. E a parte do texto é no branco. Bom, legal das edições também que elas vêm numeradas. E assim, uma edição muito delicada, muito bonita. Na entrevista que eu fiz então com os editores, a gente estava conversando sobre essa textura, essa trama. Isso é uma representação do, eu acho que fala órreo, que é o tipo de artesanato feito com juncos, que eles trançam então os juncos para fazer essas cestas e tal. E eles tentaram ao mesmo tempo que usar essa referência desse tipo de artesanato da região da Sardenha, eles tentaram modernizar um pouco essa textura, por isso que ele também é tão clean, tão simétrico e tal. Eu achei muito legal, eu achei bem interessante.
Eu gosto de uma coisa que é essa repetição dos padrões, né? A gente tem 3 vezes esse padrão. A gente tem aqui, tem nessa parte interna e nessa parte da textura. Eu acho isso muito legal, porque no fundo a história vai se mostrando em vários níveis diferentes pra gente. E eu fiz uma relação assim na minha cabeça com isso. É uma edição muito bonita e muito delicada. E eu achei ela diferente das propostas tradicionais, então eu achei bem divertido. E bom, pessoal, para falar um pouquinho sobre a editora Carambaia. Essa aqui é uma editora nova, eu acho que eles agora estão com 3 livros publicados. E a proposta deles é começar a trazer livros já mais antigos, livros um pouco mais clássicos, que a gente não tem mais no catálogo das editoras aqui no Brasil. Então, por exemplo, este livro, que é uma autora que ganhou o Nobel de Literatura, uma autora interessante para o cenário, que estava fora de catálogo por aqui. Bom, a proposta deles é sempre trazer um projeto gráfico diferente para as obras. Enfim, pessoal, eles são uma editora, por enquanto, pequena, independente, e talvez não seja tão fácil encontrar os livros deles nas livrarias. Eu vou deixar o link ali embaixo para o site, dá para comprar tudo pelo site deles. Vocês podem ver todos os livros também, eles têm outros livros bem legais no catálogo já. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu alguma coisa dessa autora, ou se já leu esse livro, inclusive, me conta nos comentários o que você achou. E até logo. Tchau, tchau.